milagre de Deus, e Deus faz muitos milagres. Nós vamos falar de um desses milagres de Deus para nossas vidas. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 13 ao versículo 16. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aleluia e amém. O apóstolo Paulo, ele acreditava fielmente naquilo que ele pregava, naquilo que Deus falava ao seu coração. Primeiro, ele sabia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ele tinha certeza disso. Tinha tanta certeza, que ele saiu, começou a visitar as cidades vizinhas, falando de Deus. Qual é a mensagem dele? Existe um homem que é Deus, que é Jesus. Ele foi à cruz, morreu e venceu a morte. Eu tive um encontro com esse homem é Deus, ele mudou o meu viver. E quando ele começava a pregar, as pessoas iam ouvindo, e iam ter fé e iam sendo salvas. Então, ele está aqui, nesse versículo que nós lemos, falando dessa viagem missionária. Olha, eu estive com vocês e falei palavras, não são palavras de homens, mas palavra de Deus, que fez um efeito no coração de vocês e vocês foram salvos. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que falar de Deus. Falar de Deus. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A nossa missão qual é? É falar. Eu quero te apresentar alguém. Eu quero te apresentar Jesus. Um Deus que pode todas as coisas. Está alguém enfermo? Eu quero orar por você. Pedir que Deus te abençoe. E você vai falando desse Deus, vai falando desse Deus, vai falando desse Deus, e Deus vai operando nos corações. A ação do milagre, o convencer o homem, é do Espírito Santo de Deus. Não é porque você fala bonito, não é porque você fez um favor, não. Porque ele ouviu a palavra de Deus, e quando a gente ouve essa palavra, pela fé, nós vamos ser salvos. Pela graça de Cristo Jesus, pela fé, recebemos a salvação. Então, nós temos que falar dessa palavra, levar essa palavra. E quando ele pregou para esses homens nessa cidade, o que acontecia? Diferente dos nossos dias. Hoje você aceita Jesus, uma maravilha, né? O seu vizinho é crente, a sua mãe é crente, o seu tio é crente, tem uma igreja que te apoia, uma maravilha dos céus. Só que lá era o contrário. Eles aceitavam Jesus, o que começava a acontecer? Perseguição. Se tinha patrimônio, eles perdiam, sofriam aflições, alguns eles matavam mesmo, gente. Essa coisa de matar, ela vem por muito tempo, até pouco tempo isso existia, né? Até nossos dias também existem, né? Pessoas que hoje estão em países comunistas, você não pode falar da sua fé. Se falar e você insistir, você morre. Mas quando a igreja foi crescendo, as pessoas falando desse amor, falando desse Deus, quem ia aceitando e ia confessando, eles iam matando e matando e matando e matando. Então, o apóstolo Paulo, para dar suporte a essa igreja, a igreja que ele foi lá, que ele falou desse amor, falou assim: olha, eu quero estar convosco, mas eu já fui impedido 2 vezes por Satanás, não consegui chegar aí.
estou mandando Timóteo. E Timóteo traz para ele as boas notícias. Quais são as boas notícias? Olha só, a igreja de Tessalonicenses está muito bem, ela está crescendo, ela está resistindo. Ele começa a aplicar na igreja algumas perguntas que eles estavam fazendo, que vai falar sobre os mortos, né? Aí a Bíblia diz, não quereis que sejam ignorantes contra aqueles que morrem. Então, ele começa a explicar à igreja, a levar para a igreja tudo que a igreja precisava. Então, se hoje fosse dia de missões, né, eu falaria para os missionários, vamos pregar a palavra, vamos falar de Deus, porque a palavra de Deus, ela funciona. É só você falar, não precisa fazer mais nada, é só falar do amor de Deus. E quando você fala, começa a funcionar, começa a existir, as pessoas começam a ser salvas em Cristo Jesus. Então, a fé é um fenômeno que vem de Deus, que vai convencendo os corações das pessoas quando você abre a tua boca. Por isso a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e o quê? Pregar o evangelho, fale de Deus, porque você está respaldado pelo Senhor de levar essa mensagem. E a fé que as pessoas vão ter e que você tem, ela é um presente de Deus para a sua vida. A pior crise que pode existir, qual é? Para o evangelho. Qual a pior crise pode existir para aqueles que são de Deus? Qual é? É quando a sua fé começa a esfriar. E você não consegue crer em Deus. Não consegue. Basta acontecer alguma coisa na sua vida que você tem dificuldade de crer em Deus. Nós associamos isso. Tudo que tem que estar muito bem, eu tenho que estar ganhando bem, nada pode faltar na minha casa, aí a minha fé está, funcionando perfeitamente. Basta bater num vento, basta acontecer alguma coisa, e a minha fé começa a diminuir. Diminui tanto, que a palavra de Deus diz assim, se tiver de fé, dando um exemplo, tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanhozinho, você vai fazer proeza em Deus. Vai falar para o monte, sai daqui, vai para lá, faça isso, aconteça isso, pela fé, e vai acontecer. Imagine o tamanho da nossa fé. Deve ser, tem que olhar no lente de aumento, assim, deixa eu ver isso aqui, a fé do pastor Mar. Ih, rapaz, estou vendo aqui, é muito miudinha. Então, a palavra de Deus diz, olha só, quando acontece alguma coisa, nós acabamos não acreditando no poder de Deus. Quando algo esbarra sobre as nossas vidas, falávamos hoje na escola dominical, lá com os homens, se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Mas quando isso vem nas nossas vidas, nós não queremos aceitar. Como temos um exemplo da pessoa que perdeu um ente querido, e ela tinha certeza absoluta, eu não sei de onde as pessoas tiram essa certeza, acabam se convencendo com os outros profetas, com pessoas que vêm dizendo, vai acontecer, ela não vai morrer, ela não vai morrer. Gente, o dom da vida pertence a Deus. Para você falar para uma pessoa que ela não vai morrer, ela vai viver, tem que ser uma coisa muito de Deus direcionada na sua vida para você falar para alguém. E as pessoas falam isso como estão dando chiclete para os outros. Você quer um chiclete? Vira para a pessoa, a minha irmã está com câncer, não vai morrer não, Deus é o Senhor. E fazem tantas promessas, e a pessoa morre. Aí essa pessoa que estava exercendo a sua fé, que tem um baque desse, fica com a sua fé abalada, entra em depressões. Por quê? Por quê? Porque a sua fé não estava estabilizada, porque não conseguiu ouvir a voz de Deus. Então, eu preciso ter fé. Quando eu falo em ter fé, que é um milagre de Deus, um presente de Deus para a minha vida, é onde eu vou começar a viver pela fé. Então, o que é viver pela fé? Aí, em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, tem um versículo que diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Vamos parar para a gente entender. A fé é a certeza de coisas que esperam. Pergunto a vocês, que coisas são essas que nós estamos esperando? A fé é a certeza das coisas que se esperam.
que eu estou esperando? Eu estou esperando o que eu não esperava no passado, quando não tinha Deus. Eu estou esperando a minha salvação. Eu estou esperando a minha ressurreição. Eu estou esperando a minha vitória sobre a morte. Então, eu tenho a certeza dessas coisas que eu estou esperando que elas vão acontecer. Eu vou morar no céu. Amém? Você vai morar no céu? Amém? Então, é uma certeza que você espera. Essas coisas nós estamos esperando. Nós estamos esperando essas coisas. Então, são certezas que nós estamos esperando. Aí continua o versículo. A convicção dos fatos que não se veem. O que é um fato? Fato é uma coisa que já aconteceu. Mas eu não vi. Mas eu acredito pela fé. Vamos dar um exemplo? A palavra de Deus diz assim, ó, lá no passado, Isaías falou assim, ó, um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Já havia acontecido? Já havia acontecido nos céus, já estava pronto, determinado. Então ele esperava esse fato acontecer, e esse fato aconteceu. Fato que está determinado, Jesus voltará? Sim, já está determinado esse fato. Jesus vai voltar. Você crendo ou não crendo, as pessoas crendo ou não crendo, debochando de Deus, ou fazendo o que vocês quiserem, Jesus vai voltar. Já é um fato. Outro fato, que a palavra de Deus diz que eu posso ter essa convicção. Jesus foi fazer morada nos céus. Não é isso que ele falou? Eu vou para o Pai e vou fazer moradas. Então Jesus fez a minha morada, fez a sua morada lá no céu. É um fato consumado, mas que eu ainda não vi. São fatos consumados. Então a palavra de Deus diz, a fé é essa certeza de coisas que eu vou esperar e de fato que já aconteceram. Então eu vou viver pela fé, vou exercitar a minha fé em Cristo Jesus. Mas como eu vou fazer a minha fé? Vamos dar dois exemplos aqui. Um exemplo você vai concordar assim, vai ficar todo alegre. O outro você vai dar uma balançada, mas você vai acabar concordando. Vamos lá. Abraão é chamado pai da fé. Por que é chamado pai da fé? Porque de Abraão nós vamos ser descendentes, vai ser uma grande nação. Aí Deus vai convocar Abraão. Então estou lá em Hebreus 11. Diz lá no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Isso é fé? É, claro que é fé. Abraão, sai do teu lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não perguntou aonde era, como era, o que queria fazer, ele obedeceu. Eu vou partir. Eu vou, Deus está mandando, eu vou. Isso é fé. Isso é fé. Então, Abraão, quando Deus pediu seu filho, mesma coisa. Eu creio que Deus pode qualquer coisa. Mesmo que se eu matasse meu filho, Deus ia ressuscitar meu filho. Eu acredito em Deus. Então, a palavra diz que Abraão foi imputado a ele o quê? Ser chamado o amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Tem até uma música, né, que a gente nem canta porque ela é meio atravessada dentro, assim, eu quero ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus tem que ter o quê? Fé. Enoque andava com Deus, Enoque caminhava com Deus, Enoque acreditava em Deus, Enoque batia papo com Deus, Enoque passava o dia todo com Deus. Aí Deus falou assim, vem cá Enoque, vem cá comigo. Nós não vamos ficar mais separados não. Vamos ficar juntos. Então ficou junto para a glória do Senhor. Agora, quando eu falo de Moisés, mas Moisés, a Bíblia diz aqui que também foi um homem de fé. Mas eu vou falar uma coisa de Moisés para que possa comparar nossas vidas. Então vamos entender. Moisés estava há 40 anos cuidando de ovelhas.
porque já tinha saído do Egito, aos 40 anos, está mais de 40 anos, está com 80 anos de idade. Aí Moisés tem a revelação de Deus e vê o fogo sobre a montanha, aquele fogo, mas não consumia os matos, nada acontecia, só aquele fogo. Se você visse isso, você ia cair logo por terra. Milagre do Senhor, que coisa extraordinária. Moisés, com 80 anos, deixou de ser faraó, porque se ele fica no Egito, ele seria faraó, seria o homem de faraó, ia mandar no Egito, mas ele largou tudo isso. Então, com 80 anos, já sem esperança, ele olha aquele fogo, ele fala assim: poxa vida, eu vou lá ver, eu vou lá ver. Aí vai lá no monte, e o monte está mandando fogo, ele vai se aproximando, Deus: oh, para, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Aí Deus começa a falar com Moisés. Aí, quando Deus começa a falar com Moisés, Moisés acredita? Ele não acredita. Não é que ele não acreditasse em Deus, ele não estava acreditando naquilo que Deus estava mandando ele fazer. Moisés, olha só, eu ouvi o clamor daquele povo, eu ouvi e vi o que eles estão passando, e chegou o momento de libertar aquele povo. Você vai lá. Eu? Vai falar aquela coisa. Eu? Você vai lá. Mas Deus, eles não vão acreditar. Moisés vai lá. E vão perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou dizer? Você vai dizer que eu sou, é contigo. O eu sou. Não falei eu sou, né? É o Jeová, o Deus Todo-Poder. Ele está contigo. Mas Deus, eles não vão acreditar. Moisés está crendo ou não está crendo? Ele tem fé. Nesse momento ele está sem fé nenhuma. Ele está lutando com Deus, assim: eu não vou, Senhor, não vai dar certo, não é para eu ir, esse negócio está muito estranho. Então ele estava o tempo todo duvidando do Senhor, igualzinho a gente. Vamos chegar em nós, vamos chegar na minha vida e na sua vida. Então ele está o tempo todo ali falando com Deus, não acreditando naquelas coisas. Aí Deus vê o cajado na mão dele, né? Pode falar que é o cajado da incredulidade. Aí chega assim: Moisés, você não está crendo? Olha esse cajado está na tua mão. Quando ele botou, virou uma cobra. Aí Moisés disse: opa, virou cobra. Aí fala: pega pela cauda. Não, Senhor, pega pela cauda. Ninguém pega a cobra pela cauda, tá, gente? Se ela morre de você. Pega pela cauda. Aí foi e pegou. Agora você está acreditando que você tem que ir? Que você vai fazer proezas? Que Deus é contigo? Ainda não estava acreditando. Tanto não estava, Deus dizia: vou te dar mais um sinal. Isso tudo para ele crer. Pega a tua mão e coloca aqui dentro da sua roupa. Ele botou a mão. Agora tira. Quando tirou, a mão dele estava toda leprosa. Eu disse: meu Deus, estou com lepra. Agora Moisés põe de novo. Botou. Agora tira. Estou sem lepra. Então Moisés, agora você vai. Você conseguiu acreditar? Então você agora vai, Moisés. Vai, porque eu vou ser contigo. Ainda deu uma outra abanada com Deus, né? Falou: Senhor, mas eu não falo direito. Tá bom, vou mandar Arão contigo, mas você vai. Aí ele foi. É claro que nós vamos ver aqui atos de fé de Moisés. Eu estou falando desse momento, fique bem claro. O pastor pregou lá dizendo que Moisés não tinha fé. Mas eu falo assim: Moisés, o que eu vou falar de nós, de mim, de vocês? Tá? Eu estou falando que nesse momento, nesse ato, nessa conversa, foi difícil. E muitas vezes ele estava aqui cogitando as coisas de Deus. Então, quando reportamos para nós, que vivemos com Deus, que caminhamos com Deus, que estamos com Deus, nós somos a mesma coisa, nós duvidamos. Vamos lá. Deus é contigo. Você acredita bem nisso? Deus é contigo? Amém? Deus é comigo. Por que nós vacilamos muitas vezes na hora da nossa dificuldade? Mas Deus é contigo? Ele é o teu Senhor? Por que as tuas pernas tremem? Por que você abandona a Deus? Por que você vira as costas para Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não conseguimos exercitar a nossa fé. Paulo Deus disse: tome-se igualzinho a Moisés.
Eu creio que todas as coisas para Deus são o quê? Possíveis. Não é impossível para Deus em todas as suas coisas. Aí quando nós vamos orar, a primeira coisa que a gente fala e pede ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, que está difícil eu acreditar. Está difícil eu passar essa barreira. Tudo que vai ter uma barreira na sua frente, você vai duvidar, você vai oscilar, você vai temer. Vem a enfermidade, você não crê que Deus pode curar. Por que ela veio, por que não veio? E a palavra de Deus diz o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que acreditar. Diz a palavra de Deus aqui, olha, vamos lá de novo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o presenteador dos que o buscam, aquele que vai te presentear, aquele que vai te ajudar, aquele que vai estar contigo. Falava eu hoje lá na classe também, dizendo o seguinte: várias coisas vêm sobre a vida, das nossas vidas, sobre essa terra, e nós precisamos da fé para poder vencer. Eu me lembro que quando fiquei desempregado da Lages, estava muito bem, aí você olha aquele padrão todo cair por água abaixo. Alguns da Lages tiveram derrame, outros morreram, outros infartaram, e nós viemos para a nossa casa. Você começa a perder as coisas que você tem. Você tem carro, você vende o carro e fica sem carro. Você tem os filhos de uma escola particular, vai tudo para a escola pública. Aí aquilo vai acabando contigo, vai deixando você mal, deixando você mal, deixando você mal. E eu falava que é um propósito de Deus para todas as coisas das nossas vidas. E aí o momento de você exercer a sua fé, de você entender ou buscar em Deus o que está acontecendo. Eu me lembro que algumas pessoas foram na minha casa levando alimento, levando cesta. Rapaz, hoje eu vejo como um ato de muito carinho do meu amor, mas naquele momento aquilo cortava o meu coração. Dizendo, que situação que eu cheguei, que coisa é essa? Esse é o momento de nós exercitarmos a nossa fé. É o momento de a gente crer que Deus vai nos dar a bênção. Os filhos foram criados, todos venceram, todos estão para a glória do Senhor. Não passamos fome, não ficamos sem casa. E tenho certeza que aquelas pessoas que foram lá abençoar, aquelas pessoas que foram lá, com certeza Deus deu em dobro e muito mais, porque essa é a bênção dos nossos corações. Quando Deus move, quando eu abençoo você, eu vou ser abençoado. Eu não faço nem nessa intenção, nem você o faz, mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai recompensando todas essas coisas. Então é o caminhar, é o viver pela fé. Por isso a palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a vitória. Se você quer sair daqui hoje vitorioso, quer sair daqui com a vitória de Deus na sua mão, essa é a vitória que vai vencer o mundo. O mundo vai aparecer um monte de coisa. Aí você, não, mas Deus está comigo. Ele é o Senhor da minha vida. Eu creio nesse Deus. Ah, você vai chorar? Vai chorar. Vai chorar. Que a hora tem que sentar no meio do fio e abrir o berreiro, né? E abrir o berreiro. Mas Deus é contigo. É a palavra de Deus vê toda a sua vida, porque esse Deus que te sonda, que te conhece, que te ama e quer que você viva essa fé com intensidade, de caminhar nessa fé, na verdade, de olhar todas as coisas, ainda que não haja nada na minha geladeira, abrir, esse é o vácuo da geladeira que só tem ar, né? Então, não tem nada. Aí você olha assim, mas o Senhor é comigo. É agora aquele disco voador, bate no teu prato, eu gosto demais de disco voador, né? Bate no teu prato, redondinho, aquele ovo, você vê, R$4, você compra 12 ovos, são 12 discos voador. Rapaz,
Aquilo bate teu prato assim, aleluia, isso aqui é um filé mignon. E é mesmo, né? Porque tem proteínas, é macio, é gostoso. Não é verdade? Aí você come aquela coisa deliciosa. O Senhor é contigo. Então, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é em Cristo Jesus. O Deus que está conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que não nos trata segundo o nosso pecado, um Deus que caminha conosco. O que mais que eu quero? O que mais que você quer? Então você vai caminhar em vitória, olhar para as coisas e não temer. Eu vou em frente, Deus é comigo. Eu vou pegar essa vitória, Deus é comigo. Você vai, porque Deus é contigo. Amém?